Parece fácil mastigar o alimento e fazer com que ele chegue ao estômago, mas para muitas pessoas isso é difícil, é a disfagia. É sobre esse assunto que nós vamos discutir hoje nesse encontro com a Natália Araújo, que é nutricionista, e a Andréa Carvalho, fonoaudióloga, que representa também os fonoaudiólogos aqui do HC. É isso, né, André? É isso, eu sou fonoaudióloga, faço parte do grupo de fonoaudiologia hospitalar, também pós-graduanda aqui da Faculdade de Medicina de Ribeirão. Certo, para a gente começar entendendo o que é disfagia de uma forma simples, para que as pessoas até possam perceber do que se trata. A disfagia é um sintoma, ela vem decorrente aí de uma outra patologia, mas muitas vezes ela pode ser aí o sintoma inicial de um quadro. Então, o que é a disfagia? Uma alteração, é uma dificuldade no transporte do alimento, da boca até o estômago. Isso envolve também a captura desse alimento, mastigar esse alimento, organizar na boca, até conseguir fazer então a propulsão, empurrar esse alimento para o esôfago e fazer aí ele chegar até o nosso estômago. Então, qualquer alteração neste caminho, como uma tosse, um engasgo, uma sensação de alimento parado, a gente caracteriza como uma disfagia. Essa questão disfágica, ela também intercorre por algumas áreas, por exemplo, em relação à nutrição. Se a fono olha para um determinado aspecto, a nutrição cuida do quê? Então, nós trabalhamos, juntas, uma equipe multiprofissional. Quando o pessoal da fonoaudiologia identifica que existe essa disfagia, eles vão classificar nessa disfagia qual que é a consistência que aquele paciente tem essa dificuldade, e nós, enquanto nutricionistas, vamos adequar o cardápio daquele paciente de acordo com a consistência para garantir aí que ele tenha a oferta de nutrientes adequada e não vai evoluir com uma desnutrição ou outras complicações no estado Natália, nutricional. Então, são questões muito individuais. Um determinado paciente tem uma situação, o outro tem uma outra? Exatamente. Tanto relacionada à disfagia, que tem diferentes classificações, e também ao estado nutricional. Então, na conduta, a gente considera fatores como a idade, variações de altura, peso. Sim, são vários fatores que implicam nisso. Vários fatores que vão influenciar. Então, a avaliação ela é bem completa, envolve também exames bioquímicos, outros aspectos, para a gente aí determinar qual que vai ser aquela melhor nutrição para o paciente. André, e qual é a causa da disfagia? A disfagia ela pode ser decorrente de uma doença de base, então de uma outra doença, ela vem aí como um sintoma, mas ela pode ser decorrente de uma alteração neurológica, então uma alteração no cérebro, como por exemplo um AVC, os derrames mais popularmente conhecidos. Ela pode ser secundário a um câncer, principalmente nessa região de cabeça e pescoço, então língua, boca, laringe. Pode ser decorrente da própria senescência, do processo natural de envelhecimento. Então, a disfagia, ou a soma de tudo isso, Então, ela pode ser aí multifatorial, mas pode vir caracterizando ela vem caracterizando outras doenças. E ela é frequente numa determinada faixa de idade? Ela é mais frequente, ela pode ir desde a infância até o idoso, passando aí pelos pacientes adultos, mas a gente tem uma prevalência muito grande nos pacientes idosos, onde aí a gente já vê que o paciente tem uma modificação do padrão muscular, então eu já tenho uma modificação da fibra, a nossa pele muda, então o nosso músculo também muda. E aí muitas vezes a condição dentária muda, então esse processo muitas vezes é comprometido, é modificado pelo próprio decorrer aí dos anos e com o passar da idade. Pegando um gancho no que a Natália trouxe, sim, acho que vale destacar que, às vezes, o primeiro sintoma, o primeiro sinal que chama atenção é a perda de peso. Então, o paciente começa a perder peso, por quê? Ele começa a restringir o que come, porque muitas vezes engasga para determinada consistência. Eu ia perguntar exatamente isso para a Natália. Por exemplo, com a dificuldade de mastigar e de engolir, o paciente acaba desestimulado a comer, Ele desiste, não vou comer porque isso não está sendo legal, enfim, é desconfortável. E aí, como o André estava comentando, ele perde peso, ele emagrece abruptamente? Isso é muito frequente, E essa perda de peso, ela até é maior proporcional ao tempo que o paciente demora a procurar atendimento.
Então, com essa restrição de alimentos que eles começam a fazer por conta própria, acaba que essa nutrição fica deficiente, fica insuficiente Sim. em diferentes nutrientes. E tem perdas. E aí tem perdas, né? Então, quando nós fazemos essa avaliação, é possível fazer esses ajustes, né? De acordo com a consistência que esse paciente pode consumir, para garantir aí essas necessidades nutricionais. Muitas vezes tem necessidade da indicação de uso de suplementos alimentares, outras estratégias para poder garantir essa nutrição. Andréia, não dá para confundir disfagia com refluxo, por exemplo? Sim, acho que aí os dois quadros muitas vezes até se sobrepõem, né? A gente tem aí dentro da disfagia diferentes níveis de gravidade, então desde uma disfagia leve até uma disfagia mais grave. E aí, assim como o refluxo, eu não vou entrar muito aí pensando na área médica, mas o refluxo também ele tem diferentes graduações pensando em gravidade. Então, muitas vezes, a gente olha esse paciente em conjunto com a equipe médica, então avalia pensando mais nessa região orofaríngea, né, boca e essa região mais alta. Quando a gente entende que isso ainda o paciente tem uma sintomatologia ou traz uma demanda que a gente não descarta essa parte alta, a gente conversa com o colega, o médico, pensando aí em outros exames e outras investigações para também avaliar a questão do refluxo, uma vez que, dependendo da gravidade, o paciente pode ter uma broncoaspiração desse conteúdo. O tratamento é com medicamento ou ele é cirúrgico? A disfagia em si, ela tem aí o tratamento fonoaudiológico, então nas disfagias orofaríngeas, o fonoaudiólogo é aí o agente reabilitador. A gente vai desde uma modificação muitas vezes uma adaptação, né, uma modificação do padrão, até estratégias com exercícios propriamente ditos, onde a gente muda, do ponto de vista muscular, essa função e a gente consegue resgatar a função, reabilitar. Em alguns casos mais graves ou em questões puramente esofágicas, o tratamento é médico, então existe aí a prescrição de medicações e muitas vezes cirúrgicos. Então, acho que é importante ter essa diferenciação, né, da disfagia, do refluxo, mas entender que o refluxo também pode cursar com um evento pulmonar, dependendo aí da sua gravidade. Natália, aqui no HC tem muitas pessoas com disfagia? Sim, a gente diariamente atendemos, né, pacientes que têm disfagia. Tem uma média aí de aproximadamente 30 pacientes por dia com essa condição. É um número alto, né? É um número alto. E cada paciente desse tem uma avaliação, né, feita pela fono, e em cima disso a gente faz a adequação do cardápio desse paciente. Você acha, Andréia, que nós temos uma subnotificação no Brasil desses casos? Sim, é importante você trazer isso, porque acho que o nosso intuito também é ligar, né, o alerta e orientar a população, porque ainda é subnotificado, não só no Brasil, mas como no mundo. Então, muitas vezes, ela não é avaliada ou ela não é aí levada em consideração tão cedo, né? Muitas vezes o diagnóstico é tardio, como a Natália trouxe também. Então, a ideia é difícil a gente dizer aí com precisão em relação à prevalência, mas a ideia é a gente difundir essa ideia, esse conceito, para que mais precocemente o indivíduo, na vigência de sinais, né, tosse, engasgo, procure então um fonoaudiólogo para ser então apoiado, feito o diagnóstico e tratado de forma multidisciplinar. Em relação à disfagia, Natália, o HC dá um passo muito importante, que é estabelecer um padrão, que é internacional, para procedimentos nesse caso. De uma forma resumida, o que está se buscando? Bom, a ideia de padronização, acho que a Andréia pode, acho que para facilitar, para clarear, aí a Natália complementa. Falando sobre o IDDSI, né, que é essa padronização internacional, e aí eu complemento. O que nós vamos, nós trabalhamos em cima, né, junto, apoiados pelas nossas lideranças e pelo Hospital das Clínicas,
É uma padronização que já é usada internacionalmente em grandes centros, que chama IDDSI ou IDSI, né, uma sigla aí americana de uma padronização internacional. Tem até no estabelecimento dessa padronização um professor aqui da nossa casa, que é o professor Roberto Dantas, e a ideia é que use uma linguagem comum para falar sobre as consistências que esse paciente pode receber. Então, eu avaliei, ele tem uma dificuldade para comer sólido, ele só pode comer um alimento pastoso. As características desse alimento, a Natália, quando eu disser que ele é um IDSI 4, a Natália já sabe quais as características, qual a viscosidade. E aí, então, a gente minimiza eventos adversos, como você falou no começo, do sufocamento, da asfixia, pelo alimento fechando aí a via respiratória desse indivíduo. Então é um protocolo que é estabelecido e que, por esse padrão, fica até mais fácil a abordagem e o tratamento? Isso, é uma nomenclatura padrão. Então, a gente usa uma nomenclatura padrão para as consistências alimentares. Então, o fonoaudiólogo avalia, define quais consistências são seguras, usa essa nomenclatura e, assim, todos os membros da equipe, nutricionistas, médicos, sabem quais consistências são seguras. Então, as características desse alimento. Então, eu evito que esse paciente receba uma consistência que não é adequada, que ele não tenha segurança para engolir. Natália, sem esse padrão, fica muito ao critério do profissional da nutrição estabelecer o que ele acha que é certo em relação àquele paciente? Na verdade, assim, sem o padrão, acho que dificulta o trabalho de todas as equipes, né? Que existe, assim, no Brasil existem diferentes nomenclaturas. Perfeito. Então, às vezes, assim, uma dieta que pra gente é uma pastosa para disfagia, em outro centro pode não ser. Então, é difícil trabalhar, entender qual que é a necessidade daquele paciente sem ter uma padronização. Então, diante dessa proposta, né, do IDDSI, nós da equipe de nutrição fizemos a padronização das dietas que são destinadas a esses pacientes com disfagia, para garantir aí que, além de que os pacientes recebam os nutrientes adequados às suas necessidades, eles recebam também a consistência correta, que é com base nessa proposta do IDDSI. Ele já está implantado, André? Ele está em fase de final aí de implantação, né? Então a gente está trabalhando tanto a fonoaudiologia hospitalar aqui do adulto, quanto a nutrição. A gente vem trabalhando junto, a gente já está na parte final aí, finalizando, para que ele possa ser implantado na assistência. Então aí falta um tempo bem curtinho para que a gente consiga implementá-lo. O tratamento da disfagia, ou mesmo todo o procedimento que é feito, precisa de uma equipe multidisciplinar? Sim, o ideal é que o tratamento da disfagia seja multidisciplinar, né? Como nós duas estamos aqui e a gente apontou que a gente trabalha bem perto, juntas, então é interessante que seja o médico, o fonoaudiólogo, como você trouxe, né? O fisioterapeuta, pensando na reabilitação. Às vezes até um psicólogo mesmo, né? Porque a pessoa fica, eu imagino, muito deprimida com isso. É isso, tem um impacto na qualidade de vida. Muitas vezes, como você colocou anteriormente, o paciente se isola ou deixa de ir no almoço de família porque vai engasgar, fica receoso ou no compromisso de trabalho. Então, tem um impacto social, emocional. Então, a gente conta também com psicólogo em muitos casos. E então, esse trabalho aí global da equipe serviço social, então é um trabalho que enfermagem... É de uma assistência extensiva, né? De uma assistência extensiva. Então, acho que quanto mais profissionais, né, a gente consegue dar uma melhor assistência para esse paciente. Agora também, Natália, por favor, complemente. E isso, assim, não só no contexto hospitalar, mas se estende também ao cuidado no domicílio, né? Que tem pacientes que vão estar em regime ambulatorial, que a gente faz essas orientações para que ele possa seguir no domicílio. Ele pode, por exemplo, quando recebe alta daqui do HC, levar para casa uma receita sobre como elaborar esse alimento? Sim. Então, os pacientes com disfagia, neste momento de alta, eles recebem a orientação tanto do nutricionista, fonoaudiólogo, enfim, de toda a equipe que o acompanha para garantir aí essa continuidade no tratamento também no domicílio. E hoje você já percebe que quando recebe esse suporte, o paciente tem uma chance
de melhora, ele consegue, entendendo melhor a doença, levar o tratamento adiante? Porque eu imagino que muitas vezes você passa o tratamento, mas o próprio paciente, no meio do caminho, por qualquer razão, se desestimula, desiste. Pode ocorrer, mas a gente percebe muito que esse paciente, quando começa a fazer esse tratamento, ele percebe a melhora, inclusive na qualidade de vida. Então, isso eu acho que acaba motivando a seguir. Até porque se tiver, por exemplo, é um paciente que tem uma disfagia ali para sólido. Se ele consumir um alimento que não está ali orientado, a chance, por exemplo, de ter uma broncoaspiração, precisar, inclusive, de uma internação é muito grande. Ele pode entrar e sofrer uma asfixia? Pode. Acho que pegando um gancho no que a Natália apontou, acho que vale a pena a gente dizer qual é a maior consequência da disfagia, né? Então, a gente tem esse impacto nutricional que nós falamos, mas a gente também tem aí a gente pode ter uma mortalidade associada. Então, o paciente pode ir à asfixia, o paciente pode ir a óbito, pensando em fechamento da via respiratória, né? O alimento fechando o caminho por onde o ar passa aí na traqueia. Então, é muito importante que a gente assegure a segurança dessa deglutição, que o paciente, após a avaliação do fonoaudiólogo, tenha aí uma via de alimentação definida que seja mais segura e as consistências que são mais seguras a ele, pensando em minimizar esses danos, esses eventos. Andréa, o suporte da família é muito importante nessa hora? Muito importante. A família, a gente conta que é o nosso replicador, nosso multiplicador na casa, né, desse paciente, como a Natália trouxe, é ele que vai com o paciente para casa. Quando estão internados, muitas vezes para reabilitação, a gente precisa do familiar para receber as orientações, para multiplicar muitas vezes os exercícios fonoaudiológicos para contribuir com a reabilitação. Então, o familiar, ele entra nesse grupo aí multidisciplinar, né? Ele é o apoio, ele faz parte do tratamento do paciente. Você concorda, Natália? É uma base muito importante, necessária. Do ponto de vista da nutrição, né? Na maioria das vezes, é esse familiar, esse cuidador que vai estar à frente do preparo ali das refeições desse paciente. Então, a gente tem é importante esse papel. A família tem que participar. Tem que estar presente. E também, André, já estamos indo para a reta final, a família precisa, diante de uma situação que ela considera que não é normal, procurar o médico, porque a gente sabe, alguns pacientes reagem. Não, eu estou bem, foi um problema pontual, isso não vai acontecer de novo, mas é um sinal que precisa ser encarado com uma certa prioridade. Sim, o nosso maior desafio é isso, que o paciente, né, e a sua família busquem o quanto antes a ajuda. Então, procurar um fonoaudiólogo, ou se ir até o seu médico, né, ou até o médico do postinho, enfim, e pedir esse encaminhamento para um fonoaudiólogo, mas se atentar aos sinais que podem ser tosse, pigarro, sensação de comida parada, começa a perder peso, não sabe direito por quê, ou começa a mudar a consistência porque alguma consistência, né, mudar a comida tá muito difícil para engolir. Então, ficar atento a esses sinais que vêm aí associados, pode ser a deglutição de saliva, né, mas principalmente a alimentação. Então, durante as refeições, almoço, jantar, um lanche, enfim. Então, acho que ficar atento a esses sinais e procurar quanto antes aí o fonoaudiólogo. Natália, para a gente encerrar, provavelmente muitas pessoas devem estar pensando, mas se ele comer o alimento bebendo água, ou seja, outro líquido lá, isso vai ajudar. Sim? Não? Nem sempre. Que aí vai depender do tipo da disfagia, né? Quando o paciente ele tem a disfagia, por exemplo, para o alimento líquido, isso pode até piorar a situação, dificultar aí a deglutição deste alimento. Então, assim, de fato, precisa de uma avaliação para a gente poder definir qual que é a melhor conduta para aquele paciente. Bom, nós temos um minuto final para que vocês possam fechar a nossa entrevista. O que você gostaria de deixar como uma mensagem, como um recado? O que você julga necessário? Acho que é você que apresenta, né, alguma desses sinais que nós trouxemos aqui. Então, dificuldade para mastigar, dificuldade para engolir o alimento, a sensação que esse alimento para nessa região aqui do pescoço,
tosse, engasga, tem consistência ou alguma comida que é difícil para engolir, procure aí um fonoaudiólogo ou a unidade básica de saúde e peça aí o encaminhamento, né, o segmento, para fazer uma avaliação completa de um especialista, né, especialista em deglutição, em disfagia. Esse é o fonoaudiólogo que cuida dessa alteração, da alteração dessa função, para receber aí o seu tratamento o quanto antes e ter menos impacto na qualidade de vida. Natália, para fechar, tempo é tudo. E sim, e complementando, né, a fala da Andréia, é a partir do momento que esse paciente procura, então em conjunto a gente vai atuar para garantir o quê? A nutrição adequada, que a gente possa ter um adequado estado nutricional, em muitos casos recuperar também esse estado nutricional, e tudo isso tem impacto também na qualidade de vida. Tá certo. Natália, Andréia, muito obrigado pela participação de vocês. Foi uma entrevista muito interessante, muito produtiva, porque abre um olhar para coisas que às vezes a gente normaliza, acha que não é nada grave, mas que precisa ser tratado aí com muita atenção, né? Muito obrigado. Também agradeço a oportunidade. Valeu, muito obrigado. Bom, para você que esteve com a gente, muito obrigado. A gente espera ajudá-lo e qualquer dúvida é só mandar a sua pergunta para nós. Muito obrigado.